Ora, viva, muito boa noite, bem-vindo à edição de quarta-feira do seu jornal principal. Confira os destaques para hoje. Antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação morre vítima de doença na África do Sul. 3 agentes da polícia em Belém acusados de desviar mais de 500 mil meticais. Comandante-geral da polícia reitera perseguição sem tréguas a Mariano Nhongo e companhia. Antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, morre vítima de doença na vizinha África do Sul. Acompanhe o percurso do homem que serviu à política moçambicana. O percurso profissional de Baloi começa em 1982 a 1984 como chefe do Departamento de Preços e Mercados Intermetal, uma empresa do Estado, sendo igualmente professor de matemática na Escola Secundária Josina Machel. Baloi formou-se em Engenharia Geográfica e bacharelato em Economia na Universidade Eduardo Mondlane, tendo concluído o seu mestrado em Economia Financeira em 1994 em Londres. Oldemiro Baloi assumiu as funções de diretor do Gabinete para a Coordenação do Programa de Importações no Ministério da Indústria e Comércio até 1989. Já em 1994, foi conduzido ao cargo de Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, uma função que viria a exercer até o ano de 2000. A 10 de março de 2008, Oldemiro Baloi é nomeado para o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, substituindo Alcinda Abreu até 2017. Oldemiro Baloi, que representou Moçambique nos debates da Assembleia Geral da ONU, citou o exemplo dos 20 anos de paz de seu próprio país ao falar de mecanismos de resolução de conflitos pelo mundo em setembro de 2012 e destacou que a prevenção de conflitos deve considerar entidades regionais. O homem que dirigiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação durante 10 anos foi transferido para um dos hospitais de Johannesburg, na África do Sul, após complicações de saúde, onde viria a perder a vida na manhã desta terça-feira. Personalidades dizem que a morte de Oldemiro Baloi representa um duro golpe para a democracia moçambicana. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Leonardo Simão, e o antigo presidente da CNE, Jamisi Taib, dizem que a morte de Oldemiro Baloi vai deixar um vazio muito grande na diplomacia moçambicana. Um acontecimento trágico. Moçambique é órfão de um grande diplomata. Esses métodos de trabalho participativos que devemos emular do Oldemiro Baloi. Em momentos difíceis do país, no tempo da chamada da guerra, que nós chamamos de tempo das calamidades, ele conseguiu encaixar muito bem que o país, para estar no cenário internacional, é necessário que ele tenha habilidades que o possibilite que seja aceite como ator importante na arena internacional. Foi com Oldemiro Baloi que, segundo Taim, foram despolitados os escândalos financeiros registrados na diplomacia moçambicana. Foi na gestão do Oldemiro Baloi que nós passamos a ouvir pela primeira vez precisamente alguns assuntos relativos à má gestão por alguns setores da nossa diplomacia. Ou seja, ele trouxe à tona o sentido de que um diplomata, para poder representar bem o seu país, tem que ser alguém que seja transparente, que
não seja corrupto. Integridade esta que também foi deixada como legado aos militantes do Partido Frelimo, segundo Leonardo Simão. Nas escolas secundárias da Frelimo ajudou a criar essa geração de jovens, não é? Hoje deles são quadros maduros e tudo isso, mas muitos deles passaram pelas mãos de Oldemir Balói. E em todas elas ele caracterizou-se pela sua entrega, apesar das limitações que tinha de saúde, mas sempre foi bastante dedicado. As nossas fontes acrescentam que Moçambique perdeu um cérebro crucial para a busca de soluções aos desafios vigentes. Muitas das ideias do socorro que foi prestado à população nessa altura, durante a Guerra dos 16 anos, foi obra do Oldemir Balói. E o NGC aparece, portanto, como corolário dessa experiência que foi acumulada. Os desafios que o país enfrenta são cada vez maiores, mas cada vez mais complexos também, e precisam muito da experiência de profissionais como o Oldemir Balói. Continuava a pensar precisamente sobre o que devia ser o presente e o futuro desse país. Então, por isso, perdemos muito. De lembrar que Oldemir Balói abandonou a atividade política ativa no primeiro mandato de Filipe News. Já Filipe Gagnon lamenta pouca qualidade no Sistema Nacional de Saúde e dá razão aos que buscam assistência médica no exterior. Às vezes chega-se à África do Sul e não há milagres. Também depende para que hospital se vai, depende para que especialista se vai, depende em que estado nós já estamos. Porque nós já percebemos que em Moçambique todas as instituições não estão bem organizadas, as nossas instituições não são sérias, há muita possibilidade de comprar diplomas, há muita possibilidade de ir passando classes sem ter a qualidade necessária. Então, no fim, temos médicos, temos talvez engenheiros, algumas coisas que não inspiram confiança. O importante é conhecimento, o importante não é ter diploma, mas em Moçambique há uma tendência natural para ter o diploma, para às vezes até se meter no Estado e depois ter um salário deferido pelo diploma e não pela competência, e terminamos tendo pessoas com diplomas, mas às vezes sem competência. Então é normal que quando eu estou doente não vá a um médico qualquer. Mesmo aqui em Moçambique, muitas vezes temos tendência a ir para os cubanos, tendência para ir para alguns médicos que têm uma fama mais séria. Em ginecologia e obstetrícia, as pediatras antigas têm um certo nível, mas pouco a pouco estão a sair, estão-se a reformar. Algumas até são empurradas fora do sistema para não se notar tanto a incompetência dos que ficam. Seguimos com outras notícias. Pesquisador Edson Cortés diz que, enquanto prevalecer uma descentralização utópica, ainda poderão surgir focos de conflitos no país. No entender do pesquisador do Centro de Integridade Pública, Edson Cortés, se não avançar-se numa descentralização efetiva, novos focos de conflitos irão surgir devido à incapacidade do governo em atender às necessidades específicas de cada região. Se a gente não entrar numa dinâmica de descentralização efetiva e andar aqui a brincar a desconcentração, descentraliza, depois põe um secretário de Estado criando isso aqui, vamos sempre ter pequenos focos de conflito, porque as elites que estão no Maputo não pensam o país, pensam Maputo, onde vivem, e é normal que as pessoas pensem e reflitam sobre o sítio local onde vivem e não tenham dimensão de problemas que acontecem a 3.000 quilómetros. E a 3.000 quilómetros que ainda continua neste país, há problemas e o país está a arder. Para a materialização da descentralização efetiva, o pesquisador defende a nomeação de dirigentes que tenham conhecimento das reais necessidades de cada região. Este país não pode fugir mais da descentralização. Pessoas de Maputo nunca vão pensar problemas de Cabo Delgado com o conhecimento de causa das pessoas de Cabo Delgado, de Nampula, de Niassa. Esse país precisa descentralizar. Ou então a gente toma medidas a pensar em longo termo, ou então a gente vai ficar a apagar fogos de tempos em tempos. E este país temos que parar de pensar Moçambique de 5 anos ou de 10 em 10 anos,
que dura o mandato de um presidente. Temos que pensar no Moçambique a longo tempo. As assimetrias regionais, segundo Edson Cordes, resultam da concentração da tomada de decisão sobre os problemas que enfermam as zonas longínquas. Se arranjar uma estrada, desbloquear fundos para arranjar aquela estrada que leva ao centro de assentamento de Corânia, depender de um ministro e de um presidente da República que está no Maputo e quando tem que ir lá vai de helicóptero, essa pessoa nunca vai ver a dimensão e o sofrimento daquilo. Vai sempre preferir pegar 700 milhões de dólares, construir uma ponte para ir passear na Ponta do Ouro. De realçar que alguns estudos e relatórios nacionais e internacionais apontam como causa principal de conflitos no país a falta de descentralização de investimentos de grande relevo e cruciais para atender às preocupações da maioria da população considerada pobre. Partido Frelimo na província de Sofala defende fim dos raptos para o desenvolvimento do país. As duas ações desumanas associadas à Covid-19 podem, de acordo com o braço juvenil da Frelimo, constituírem juntas fatores contribuintes do subdesenvolvimento do país, daí serem unânimes em afirmar que os jovens precisam reencontrar-se para pôr fim àqueles males incentivados pela ganância. Tendo em conta que esses jovens também são moçambicanos. O fato de serem moçambicanos, eles não têm a razão de estarem a lutar contra os mesmos moçambicanos, tendo em conta que todos pertencemos ao mesmo país. Então nós repudiamos com veemência essa juventude que em algum momento eles trazem essa questão de se juntarem aos insurgentes para combater ou por outra, para estarem a lutar contra os mesmos moçambicanos dentro de uma província que é Cabo Delgado. Daí haver necessidade dos moçambicanos serem cada vez mais solidários com os refugiados. De fato, eu gostaria que os outros que apoiassem a população de Cabo Delgado, aderindo às equipes de solidariedade que existem, aderindo a movimentos de apoios que existem, exatamente para trazer aquilo que é o sossego, dentro dos locais que eles foram acolhidos. Apesar de o governo já ter feito a sua parte, mas nós como moçambicanos devemos dar a nossa mão para aquela população que já sofrem, né, pelos ataques que vêm acontecendo na zona norte de Cabo Delgado e não só. Também para as situações dos homens armados da Arnam, que já vêm semeando lutos também, a não ser da zona centro. E nós, como moçambicanos, devemos manter aquilo que é a nossa união, criamos aquilo que é o nosso movimento, de modo a minimizarmos essa situação. A comunidade internacional também chamada a fazer parte. Se houver para a comunidade internacional que continue apoiando o nosso país, continue apoiando o nosso governo, financeiramente, materialmente, de modo que possamos sair desta situação o mais breve possível. Se possível também houvesse a oportunidade de enviar, se possível, uma força que possa ajudar nossas forças a combater esses insurgentes, também seria muito bom. Igualmente bom será ver as autoridades policiais redobrarem esforços no combate aos raptos e ou os mentores abandonarem o referido crime. Já tínhamos esquecido, agora de novo voltou à tona os raptos. Já temos muitos problemas no país, então apelamos a essas pessoas que estão nesses grupos para pararem de raptarem as pessoas e encontrarem outras formas de terem seus dividendos, não por matar pessoas, por raptar pessoas para depois terem algum benefício. Tem que deixar as pessoas trabalharem, ficarem à vontade, fazerem alguma coisa para o país, ter dinheiro para suportar todas as despesas, todos os recursos que são necessários, que devem ser cobertos pelo Estado. Para que tal aconteça, os moçambicanos devem pautar pelo trabalho honesto. Sociedade Civil em Tete não descarta a possibilidade de ter sido a junta militar que atacou o posto policial na localidade de Capirizange no último sábado. Esta posição foi manifestada pela sociedade civil em Tete 5 dias após desconhecidos armados terem atacado um posto policial na localidade de Capirizange, no distrito do Matiço, província de Tete. Os juristas Roberto Aleluia e Romário de Sousa não descartam que o ataque ocorrido no último sábado no distrito do Matiço seja protagonizado pelos homens armados da junta militar. Mas temos vários cenários. Um dos cenários é o assunto da junta militar, porque dias antes o líder da junta militar, Mariano Nhongo, afirmou que iria
fazer de tudo para infernizar as 6 províncias. Para infernizar as 6 províncias, porque o governo não estava a responder a sua carta. Mas não se pode olvidar da situação que está a ocorrer com a junta militar e pelas declarações de Sua Excelência o Presidente da República, quando do encontro que manteve com o jovem que acabou desmembrando-se da junta, em que fez uma radiografia dizendo que há sim focos de militares da junta da RENAM que estão tanto em Niassa como em Tete. A não presença dos membros da polícia no local do ataque levanta outra suspeita. Quando se encontra um posto policial sem, portanto, a guarnição da nossa polícia e só tendo a polícia comunitária, é realmente deplorável. Porque também temos que desconfiar da polícia. A quando dos disparos, nenhum agente se encontrava no local. Nenhum agente. Então, se calhar são os tais polícias que abandonaram o posto, que estão detidos em conexão como cúmplices, ou são cidadãos daquelas zonas. Segundo Aleluia, as autoridades da justiça devem agir urgentemente no que tange à origem dos desconhecidos armados. Quando a polícia, tanto o Ministério Público, já deveriam ter informado quem é a pessoa. Estamos a falar de uma situação ou de uma zona que aparentemente encontra-se em paz, é uma zona livre. Então, a polícia devia dizer, no mínimo, se é um funcionário, porque a polícia, no mínimo, devia indicar a nacionalidade dos cidadãos e como que foram detidos. Questões de investigação são questões secretas. Face a esta situação, há necessidade da intervenção das forças de defesa por forma a garantir a tranquilidade da população. É necessário que as forças de defesa e segurança permaneçam sempre em alerta. Sempre em alerta. Não devem dormir. Refira-se que os desconhecidos armados dispararam vários tiros contra o posto policial no distrito de Caprizães, deixando centenas de pessoas em pânico. Por sua vez, o comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, reitera perseguição sem tréguas a Mariano Nhongo e companhia. O abrandamento dos ataques que vinham sendo protagonizados pela junta militar da RENAM, mercê trabalho abnegado das FDS, na região centro do país, com particular realce para a província de Sofala, e que tem vindo a culminar com a captura e rendição de alguns seguidores de Mariano Nhongo, constituíram razão para que o comandante-geral da polícia congratulasse esta quarta-feira os membros da corporação pelo sucesso alcançado nas operações. Continuem com esta prontidão, sobretudo o controle da linha da Estrada Nacional número 1, desde o Rio Saf, passando por Enxope, indo até Caia. Controlem, continuam a controlar, porque na verdade nós temos essa missão de garantir a livre circulação de pessoas e bens. Estão de parabéns porque continuam neste momento os meios a circular, uns tímidos, os outros seguros, mas empenham-se para poder manter continuamente que as pessoas circulam sem timidez. Para que esta zona do país continue a registrar uma relativa calmia, Bernardino Rafael encoraja as forças de defesa e de segurança a continuamente caçarem os que pretendem manterem-se nas matas. Continuem a procurar aquelas pessoas que ainda não se entregaram. Há muitos, os ditos da junta militar que já se entregaram, estão já registrados no DDR, mas existem alguns que ainda não se entregaram. Continuem a procurar para encontrar onde estão, para responder à justiça. E uns, depois disso, passarão a DDR. E façam isso com o profissionalismo, zelo e responsabilidade a que vocês sempre os caracterizaram como Força de Defesa e Segurança. Noutro desenvolvimento, aquele comandante instou os operativos a serem implacáveis no combate ao crime. Há focos
de consumo de droga na cidade da Beira e alguns bairros, desmantelem esses bocas de fumo, está a fomentar situações de alteração da ordem de segurança pública na vossa cidade da Beira, mesmo em Londo. Uma das formas de combater a sua prática é melhor relacionar-se com as comunidades. Iniciou hoje o julgamento de 3 membros da PRM acusados de desvio de perto de mais de 500 mil meticais no distrito de Bilene, na província de Gaza. Ibrahim Rongonat é chefe de informação interna, Gabriel Nhantombo, chefe das operações, e Rafael Nunes Alfredo, ex-comandante do pelotão, são julgados no processo número 6/2021, na primeira secção. Ambos estavam afetos ao comando distrital de Belém Macia. Em outubro de 2020, fizeram parte da equipe que recuperou das mãos de malfeitores avultadas somas de dinheiro, nomeadamente Rafael João Nelson Palembe, Gildo Massingue e secretário do Bairro 1 da Macia, identificado por Samuel Ferreira. Após a recuperação do dinheiro, os agentes da PRM, abusando de seus cargos, desviaram a quantia monetária com pagamento para a libertação dos meliantes, uma ação que passou das costas do tribunal. Terminadas as diligências, o árbitro João e seu comparsa Gil foram colocados em liberdade sem que se desse andamento ao respectivo processo para a responsabilização dos mesmos, e os bens de valor apreendidos ficaram na posse do árbitro Rafael, que os reverteu a seu favor. A Procuradoria Distrital de Belém refere que o grupo agiu consciente da ilegalidade. Importa referir que um dos acusados, Ibrahim Rongonat, chefe das operações do Comando Distrital de Belém, gazetou a sessão de audiência desta quarta-feira e encontra-se em parte incerta. Já o presidente da Associação dos Polícias diz já haver desvio de ética e deontologia profissional por parte de alguns agentes da corporação que abusam o poder no seu posto de trabalho, envolvendo-se em atos criminais. Há um desvio da ética e da deontologia profissional para com agentes da Polícia de Moçambique. Mas chamaríamos que poderá admitir-se que existe alguns agentes da Polícia de Moçambique que estão dentro da corporação para fins pessoais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, podemos admitir que existem alguns agentes da Polícia de Moçambique que, no exercício das suas funções, abusam do poder que têm. Vocês sabem que nós estamos perante agentes da autoridade e os agentes da autoridade são eles que ocupam o espaço como indivíduos que nos garantem a ordem, segurança e tranquilidade pública. E com esse poder, alguns colegas, agentes da polícia, acabam envolvendo nos atos ilícitos, abusando desse poder que eles têm. Daí que, mas como você deve notar, é que sempre que esse tipo de situações ocorram, sempre têm sido tomadas medidas. E se estamos a falar hoje de agentes que estão se envolver em atos ilícitos, porque são as medidas que também estão sendo tomadas, porque essa gente, quando são encontrados, são detidos, são responsabilizados por seus atos. Nós temos vindo acompanhar o que o Comando-Geral tem feito. Primeiro, o Comando-Geral tem reforçado aquilo que são as regalias para o agente da polícia, para não se sentir desmoralizado. Em segundo, que é a purificação das freiras. O Comando-Geral tem vindo a fazer um trabalho muito forte no sentido de identificar os polícias com comportamento duvidoso na corporação e afastá-los da corporação. Nós temos notado muitos polícias estão detidos nas cadeias quase por todo o país, e polícias que desviaram o seu comportamento e envolveram os atos criminais. E esses polícias estão sendo responsabilizados por seus atos. Lamentável, porque são indivíduos, são nossos irmãos, são nossos colegas, são aquelas pessoas que deviam estar na linha da frente para nos proteger, mas estão lá para cometer esses atos e para poder beneficiar-se de si próprio. Mais de 300 pessoas denunciam artimanhas protagonizadas por um suposto banco no município de Nampula. De pequena a grande burla, da pessoa com baixa escolaridade até aos licenciados.
A atividade de empréstimo de crédito por entidades legais e as que não estão autorizadas, ou melhor, por entidades fraudulentas, tende a aumentar nos últimos dias aqui na cidade de Nampula e fica cada vez mais sofisticada, como é o exemplo desta agência de crédito, localizada no bairro de Namutecaliwa, onde cerca de mais de 5.000 pessoas denunciaram um suposto esquema de burla. Nós estamos a precisar do dinheiro, do nosso dinheiro. Imagina lá, muita gente está aqui, gastou dinheiro. Esse dinheiro era para a gente progredir. E ela levou o dinheiro, gastou, não fez com ele. Ela sabe de tudo. Entrevista ela. É com ela, isso é com ela. Porque nós não queremos essas brincadeiras de dizer que norte é fácil. Queremos nosso dinheiro. Quem prepara machamba, tem semente. Significa que o banco não pode vir aqui nos roubar, porque esses são catunos. Por exemplo, vamos ver, o governo será que não tem conhecimento? Estamos a ser burlados por quê? Somos ameaçados com a polícia para fazer o quê? Nós estamos cansados aqui no norte. Queremos o nosso dinheiro. Essa empresa Tunix Moçambique Futuro nos burlou. Até a fotografia do presidente está ali dentro. Depois já a confiança minha era essa, que o presidente não vale a pena, a fotografia dele está ali. Essa não é coisa de mentira. Mas hoje é assim mesmo, cansei de andar aqui. Por isso, os jornalistas estão a pedir um agente competente para nos ajudar, nos dar o nosso valor. Neste caso, as vítimas são maioritariamente pessoas com baixo nível de conhecimento financeiro ou idosas. Ontem de novo o próprio dito padrão veio aqui, capturamos, levamos na esquadra. Não está a resolver. A minha pergunta é: este país tem justiça para nós, pobres? Até ao envio desta matéria, não foi possível ouvir ao gerente desta agência de crédito, porque este teme ser linchado pelos populares. Leonardo Gimo teve sucesso na Nampula. Um dos maiores talhos de Manica foi flagrado a vender carne de vaca roubada. Na sequência, foi apreendida grande quantidade de carne que também estava prestes a ser comercializada. Carne de vaca, 3 cabeças, 3 criadores lesados em Sussundenga. Ganhar dinheiro fácil está na moda. As 3 cabeças de gado que teriam sido roubadas no distrito de Sussundenga poderiam ser comercializadas neste talho aqui na cidade de Chimoio. Mas o proprietário disse que desconhece a origem, porém reconhece que a carne não foi inspecionada e a saúde dos munícipes de Chimoio estava em jogo. Mas aquelas pessoas que sempre fornecem carne, eles que trouxeram cabeças. Não estamos com carne roubada, não. Só recebemos com documento. Este é o homem considerado mentor no roubo de gado e conta que para obter documento de inspeção suborna os técnicos, ou seja, 500 meticais serve para facilitar esquemas. O documento, então, eu tirei para 3 cabeças, tirei 1.500, entreguei, depois daí, eles me deram o documento, comecei a passar. A polícia promete continuar a investigar para trazer mais elementos envolvidos em esquemas de roubo de gado que já vem preocupando os criadores na província de Manica, que por várias vezes já denunciaram a situação. Fontes, foi possível realizar um trabalho que culminou com a neutralização do indiciado, não só como a apreensão da referida carne. E neste momento trabalhamos com vista a identificar mais elementos integrantes dessa rede para que seja combatido de forma taxativa esse tipo de práticas. Refiro-me à venda. O homem continua detido, a carne foi levada à polícia e as portas do talho fecharam e a justiça poderá definir o destino. Acidente de aviação faz um morto e 4 feridos próximo à escola primária do Bato, na cidade de Machixe, província de Inhambane. 3 viaturas, um acidente e um morto. Testemunhas contam como deu-se o acidente que ocorreu neste ponto da cidade de Machixe. Eu vi esse acidente quando aconteceu. Foi muito esquisito, estranho mesmo. Não tenho palavra. No momento quando eu cheguei, só vi esse corpo que está estateado aqui, mais de 2 pessoas feridas. Foi um pouco difícil porque já estava cheio de pessoas. Foi um pouco difícil, mas tínhamos que procurar a cabeça até achar. Achei a cabeça, meti no carro. Levei um chapéu do motorista.
tapei a cabeça da pessoa. O culpado muito mais é o dono do caminhão, porque ele não tinha colocado o sinal. Mas eles não puseram nenhuma sinalização ali daquele. É aquele que provocou um acidente de um corpo sem cabeça. Então, os carros que passaram daqui sempre tiveram um problema de através daquele caminhão ali. Porque o carro quando está estacionado na rua, o carro quando está estacionado na estrada, tem que pôr uma sinalização se este carro está variado ou este carro está à espera de uma coisa. Em luto, a família do finado lamenta a ocorrência. Eu estava a acompanhar a família, a expansão. Pronto, não sei o que aconteceu aqui, não sei explicar de verdade, não sei explicar. 4 pessoas. Só foi ele, meu primo, só. O motorista do caminhão envolvido no acidente explica o que terá acontecido. Eu estava a ver de Massinga, então o meu carro teve problema de motor de arranque. Então pronto, eu calcei-me ali do macaco. Então saí, pus esse triângulo aqui, saí para lá embaixo e ia levar para ver, para reforçando. Então, ao meu voltar daí, pronto, vinha um carro, não consegui ver que tipo de carro é deste lado. Um vinha deste lado vermelho. Então este vinha com grande velocidade. Talvez ele pensava que ia passando ali, então aquele estava aí ao lado, este estava aqui. Quando faz isso, ele bate. Eu estava mesmo aqui, aproximo dali. Então o carro, não sei se o Toyota raspijou até lá mais à frente, que vinha de uma grande velocidade. Eu parado aqui. Entre os 4 feridos do acidente na Machixe, apenas um é que está em estado ligeiro. Os outros 3 graves foram transferidos para o Hospital Geral de Chicuque. De volta às notícias, para si que só agora ligou-se a nós, bem-vindo, está a acompanhar o Jornal Principal. Arranca na próxima segunda-feira a segunda fase de vacinação contra a Covid-19 no país. O Ministério da Saúde espera vacinar um total de 216.771 pessoas. Depois da primeira fase de vacinação, que abrangeu profissionais de saúde como grupo prioritário, trabalhadores reformados do Sistema Nacional de Saúde e doentes diabéticos, o Ministério da Saúde elegeu novos grupos prioritários, dentre os quais estão os reclusos prisionais, polícias com idades superiores a 50 anos e professores do ensino primário. Vamos vacinar população residente em centros de acomodação, reclusos e funcionários prisionais, polícias com idade superior a 50 anos e professores do ensino primário com idade superior a 50 anos. Na lista estão também doentes diabéticos que não foram vacinados na primeira fase. Continuaremos a vacinar doentes diabéticos que não foram abrangidos na primeira fase e com idade superior a 60 anos. Iremos também vacinar doentes em terapia imunossupressora. Vamos vacinar os estudantes finalistas dos cursos de formação em saúde. A diretora nacional de saúde pública, Benigna Matsinho, referiu que serão dadas 2 doses de vacinas, sendo a segunda 2 meses depois. Esta vacina é dada em 2 doses, com um espaçamento de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose. Matsinho fez saber que os jornalistas seriam vacinados na segunda fase, mas não acontecerá porque as vacinas são poucas. Se recordam, nós falávamos que já nesta fase que vamos iniciar na segunda-feira, haveríamos de incluir jornalistas. Entretanto, porque a quantidade de vacinas é pouca, nós acabamos colocando os grupos que realmente, como podem ver, são grupos extremamente de risco, que vai desde a doença, idade, situação de confinamento e outros aspectos. Já o diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samuguto, disse que não serão vacinados os que tenham Covid-19 até que estes se recuperem da doença. Quem tem Covid, a recomendação é todo indivíduo que tem Covid e todo indivíduo que tem um síndrome febril aguda, uma gripe, por exemplo, não deve vacinar. As autoridades sanitárias
asseguraram na ocasião a eficácia das vacinas no organismo. Mais de 40 taxistas abandonaram as atividades devido aos impactos negativos causados pela Covid-19. A Associação dos Taxistas da cidade de Maputo lamenta a falta de clientes originada pelo contexto da pandemia. Restrições impostas pela Covid-19, como o recolher obrigatório, bem como os alegados riscos de os táxis serem os pontos de propagação da pandemia, estão a sufocar os taxistas e já há impactos negativos. Vivemos difícil, como todos vivem também. Não há trabalho, não há clientes. A situação está muito difícil para nós aqui. Não há trabalho, não há passageiros. Acabamos recolhendo para as casas, descansar. Luís Mondlane, presidente da Associação de Taxistas em Maputo, assume que a retirada de alguns operadores das praças da capital deve-se às medidas contra a Covid-19. Na praça de Maputo opera 1.300 táxis licenciados, e dos quais 40 já não se faz às praças, porque as pessoas vivem em sítios longínquos e gastam combustível para chegar à cidade e voltar a sair sem conseguir uma saída, então não rende. Então acabaram então por desistir da atividade. E temos cerca de 100 taxeiros que eles trabalham em situação de rotatividade. O presidente afirma que a fraca afluência dos clientes deve-se alegadamente ao fato de alguns não quererem expor-se ao risco de contraírem um vírus. Neste período de Covid-19, a situação real de fato está tanto que péssima, bem dito. Por quê? Porque a nossa atividade, para melhor desenvolver-se, precisa do cliente. E o nosso cliente, a maior parte dos nossos clientes é o turista ou o homem de negócio. O que nem o homem de negócio vem com a pandemia, o turista também não vem, porque o grosso também dessas pessoas todas não precisa do táxi, temendo a situação da pandemia. Recorde-se que a cidade de Maputo conta com mais de 100 praças de táxi. Ainda no âmbito da Covid-19, o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Ação Social, Estevão Mondlane, diz que o subsídio de apoio social direto é destinado a pessoas vulneráveis. A TV Sucesso reportou ontem uma manifestação feita por munícipes em alguns bairros da cidade de Maputo devido à exclusão na distribuição de subsídio de apoio social no âmbito da Covid-19. Sim, se há partido, a população para saber. Porque esse dinheiro não há partido. Quando o presidente enviou esse dinheiro para ajudar a população, toda a população. Esse dinheiro não há partido. Se há partido, fala para a população para não vir aqui. Tem pessoas que precisam desse dinheiro, não estão a encontrar. Pessoas, crianças, tem uma família que recebeu 8 pessoas numa família. Porque esses chefes de quarteirão estão a eleger pessoas para receber. Assim não pode ser. Tem uma mais grande aqui que precisa desse dinheiro. Para reagir ao sucedido, o diretor do Instituto Nacional de Ação Social, Estevão Mondlane, esclarece que o subsídio da Covid-19 é destinado a famílias carenciadas e que com a pandemia perderam suas fontes de rendimento. O nosso subsídio está destinado às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, que sejam pessoas idosas, sem capacidade do trabalho, crianças órfãs vulneráveis, chefiando agregados familiares. Temos o caso das mulheres em situação de vulnerabilidade, que neste momento também tenham um número de mais de 5 elementos no seu agregado. Também temos pessoas com doença crônica, degenerativa, temos também o caso de pessoas com deficiência. Estas pessoas são aqueles grupos que se encontram nessa situação de vulnerabilidade que de facto foram identificados no ano passado, que neste momento estamos já passando. Moçambique não registrou nenhum óbito por Covid-19. 57 cidadãos testaram positivo, 71 recuperaram da doença e 8 tiveram altas hospitalares nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde, em comunicado de imprensa,
avança que os 57 novos casos positivos resultam de testes feitos em 1.253 indivíduos suspeitos nas últimas 24 horas. Destes, 56 são moçambicanos e um é de nacionalidade estrangeira. As autoridades sanitárias referem igualmente que 5 indivíduos foram internados, todavia 8 tiveram altas hospitalares mercê da boa reação do seu organismo. A fonte que temos vindo a citar anunciou igualmente a recuperação de mais 71 pacientes outrora infectados pela pandemia da Covid-19. E o país contabiliza um cumulativo de 59.972 pacientes livres da Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou com satisfação que não houve registro de óbitos devido à pandemia nas últimas 24 horas. Seguimos com a informação. Familiares e amigos foram hoje a enterrar os restos mortais do músico Hortêncio Langa, que foi antecedido pelo velório no Hospital Militar na cidade de Maputo. Foram os dedos, mas ficaram os anéis, diz um provérbio. Ou seja, foi-se Hortêncio Langa, mas ficam as suas obras. Devido às restrições impostas pelo governo no âmbito do combate da Covid-19, poucas personalidades se fizeram presentes nas cerimônias fúnebres do autor da música Liranço. Os colegas de profissão, Elvira Viegas e Moreira Chunguice, foram unânimes ao afirmar que a morte de Hortêncio Langa constitui uma perda irreparável para a música moçambicana. A morte de Hortêncio significa uma perda irreparável. Partindo do princípio que ele é um grande embondeiro da música moçambicana. É um grande educador. É um grande músico moçambicano. Nós achávamos que ainda o teríamos por mais tempo. Então é uma morte prematura para nós, no sentido de que ainda há 2 semanas ouvíamos cheio de força. Não tem como substituir. É uma grande perda, mas o seu legado é rico. Existe muita obra que nós vamos ter que usar, enaltecer, dividir com as gerações vindouras, né? Porque ele é realmente uma referência dentro da arte, da cultura e não só. O Azibo enaltece o legado de Hortêncio Langa e diz que as gerações vindouras devem se inspirar no músico. O Hortêncio era um indivíduo multifacetado, que escrevia, pintava, era professor, era músico. Então, essas vertentes todas que ele abraçou demonstram naturalmente o quão ele era comprometido com a causa da cultura. Recorde-se que o artista Hortêncio Langa perdeu a vida no dia 12 do corrente mês na cidade de Maputo, vítima de doença. Adeus, Langa. Até sempre. Está pautada a informação num dia em que o país não registrou nenhum óbito por Covid-19. Continue cuidando de si e da sua família. Boa noite e até amanhã.